Jamil, quero aproveitar que você está com a gente. Hoje a gente abriu o programa falando dessa sua reportagem que traz esse Tinder supremacista, né? O tal do White Date, que em livre tradução significa encontro branco. E a gente quer te ouvir, né? A gente começou o programa falando sobre isso, é o destaque que está na nossa home, a Adriana falou um pouco, César também, o William, mas a gente quer te ouvir. Então, só trazendo um pouco de contexto para quem está ligado agora e não pegou o comecinho do programa, no começo de janeiro desse ano, a hacker alemã, conhecida como Martha Huth, rompeu as barreiras desse site, que é o White Date, e extraiu mais de 8 mil perfis de usuários, com forte concentração nos Estados Unidos e na Europa. Essa reportagem é do Jamil Chad, tá? A partir desses dados, a reportagem do ICL Notícias, do Jamil, pôde consultar os perfis de cerca de 10 brasileiros e constatou o tom xenófobo e racista das mensagens trocadas, além da valorização de elementos ligados à tradição branca, como tom de pele e cor de olhos. A gente tem alguns prints das mensagens extraídas desse site. Eu vou pedir para colocar, para a gente já te ouvir em cima desses prints. Jamil, por favor. É impressionante essa história, e só para a gente colocar no contexto aqui, o que aconteceu foi justamente que houve uma tentativa por parte de hackers europeus de entrar nesse site, nesse aplicativo, basicamente, que tem como orientação, ou diria tendência, ajudar um site de relacionamento, né, no caso, mas com uma característica muito específica. É só para brancos. É só para brancos. Chama White Date, né? Um date branco, no caso. E aí, claro, esses dados foram hackeados, eles foram, claro, publicados. Vários jornais europeus publicaram quem seriam essas pessoas entre os europeus, mas nós tivemos acesso aos perfis dos brasileiros que foram atraídos, de alguma forma, por esse site para fazer parte, basicamente, dessa rede de busca de relacionamento, de namoro entre brancos. Um site supremacista branco de relacionamento. Então, só para a gente colocar aqui no que é, né? Por exemplo, aqui na Europa ele tem sido apelidado de Tinder nazi, né? Para vocês terem uma ideia. E aí alguns perfis que apareceram dos brasileiros que nós pudemos consultar são muito reveladores, obviamente, da tendência xenófoba, racista, neonazista, basicamente, de muitos desses comentários. Então, alguns desses aqui, a gente tem eles na tela, são assustadores, são absolutamente assustadores. Então, um se apresenta como homem brasileiro. Obrigado, branco, Márcia. Obrigado, Sérgio. Vamos, gente. Tradicional. É surreal. Né? Ele é de Florianópolis, de 26 anos. Enfim, são vários e vários perfis que mostram justamente brasileiros fazendo parte dessa rede internacional, eu diria, de relacionamentos de supremacistas brancos. É muito assustador quando você lê, inclusive, eu passei algum tempo lendo os perfis de outras pessoas de outros lugares do mundo, é absolutamente assustador como você tem a transformação, justamente, da ideologia, de tudo que a gente trata aqui, inclusive dos movimentos neonazistas, etc., sendo transformado também numa questão de relacionamento. Tem um brasileiro que, por exemplo, diz que ele se sente como uma minoria no Brasil e que, portanto, ele estava procurando um brasileiro branco. Eu tenho dúvidas Deixa eu ler aqui para ajudar, que eu acho que esse é um ótimo exemplo que você trouxe, já vou voltar a bola para você, é o About, né, sobre esse perfil aí que a gente está mostrando. Vou ler só um comecinho para vocês. Então, ele fala assim: eu sou jovem, branco, pele alva, olhos claros, traços europeus, 1,67 m, 20 anos, realista racial 78, desde gente. 2019, que mora no Brasil. País onde há poucos brancos de verdade, e isso me faz sentir uma minoria. Eu só li o comecinho, tá? Mas é para traduzir aí nas palavras da... Que é, na verdade, um racista, né, gente? Vamos falar a real? Rede de racistas. Da própria pessoa, né, que fez o seu perfil. Jamil, já voltando a bola para você, porque dá até embrulho no estômago aqui. 1,67 m, é minoria mesmo. É um homem de minoria. Eu fico impressionado porque, obviamente, eu tenho uma dúvida, sinceramente, desses perfis, no que se refere à aceitação deles pelos europeus. Será que esse brasileiro que se apresentou como branco vai ser visto como branco quando tiver essa, vamos dizer, contato
com o seu date europeu, eu tenho dúvidas se os europeus vão olhar para aquilo lá e falar, não, claro, é um branco. Não sei, né? Não sei, porque, obviamente, a questão não é só da cor da pele, não é só da cor da pele no movimento neonazista, a gente sabe disso, né? Agora, os vários perfis brasileiros, eles, eu diria, se queixam do entorno negro, do entorno mestiço, do entorno que vivem no Brasil. São vários os perfis, quem quiser está na matéria, eu trouxe alguns desses perfis na matéria, justamente para, não para mostrar o absurdo, mas para a gente começar a entender que esse movimento de extrema-direita, esse movimento dos supremacistas brancos, ele não se limita a discursos políticos, ele tem uma tradução real na vida das pessoas, na vida, basicamente, em comunidade. E quando você vê que um brasileiro não só faz parte, vamos assim, de uma rede mundial de supremacistas brancos, mas ele olha para o seu vizinho, eu diria até com nojo, né, porque é isso que acontece, algumas delas, é muito preocupante entender que isso acontece na nossa sociedade, hoje, no século XXI. E tem mais um trecho desse perfil, vou passar a bola para o William, eu sei que a Adri quer falar também, mas que chama muita atenção e é preocupante como um sintoma, né, dessa sociedade que a gente vive, é que esse rapaz, desse que eu acabei de ler o perfil dele, tem 20 anos de idade, né, e ali no final, onde ele se apresenta, ele faz ele declara ali uma preferência pelo tipo de mulher que ele quer se encontrar, tá namorando, e aí ele fala o seguinte, que ele é cristão, porque ele tem pensamentos mais ortodoxos para casamento e adoração a Deus, e que o gosto dele por mulheres é uma mulher de cabelo curto, castanho claro, ruivo ou loiro, morango, olhos azuis. Mano, que medo, que mundo nós estamos construindo para os nossos pequenos. É isso, gente, é o que eu tava falando. Lembra no começo da live, quando eu falei da questão dos anti-identitários? É a turma que vai colar com Tinder nazi. Tá? Em defesa da família, dos valores, essa pataquada toda. Essa pataquata toda, gente. Tá? 157 aqui nos acompanhando, gente. Daqui a pouco a gente vai trazer essa matéria, faltando só 78 pilas. Quem é que fecha essa meta conosco aqui, querido? Já estou no meu tempo regulamentar. Eu vou estender ainda, gente, para trazer essa pauta aqui para vocês, mas preciso da ajuda de todos. Vamos lá, gente. Pele alva, corpo pequeno, altura entre 1,55 e 1,58, personalidade gentil, doce, meiga, carinhosa, extrovertida, compreensível, alegre, idade aproximada entre 20 e 21 anos atualmente. Exigente o nosso viking de 1,67 m, né? Curiosamente, né? De Santa Catarina. Adoro Santa Catarina, mas nem todo catarinense, mas sempre de Santa Catarina, né? O nosso viking de 1,67 m, eu fiquei muito impactado. Viking de 1,67 m. Ai, eu adoro Deluca, cara. É maravilhoso. É maravilhoso. É um assunto sério, tá? Eu entendo a Vivi tacar com cara sério ali. É sério essa merda. É sério essa bosta. Esse negócio racista pra cacete. Mas assim, o Vicky de 1,67 m. Vamos, gente, vamos fechar. Quem é que tem 78 aí? Quem é que pode contribuir 20 pilas? Vocês levam o livro, gente. Vamos lá. Com a imagem de capa do site. Parece o Jaime e a Cersei Lannister, né? Um negócio meio incestuoso, assim, um negócio meio esquisito. Mas, ô Jamil, eu falei mais cedo aqui, a parte... O Will é totalmente o meu humor, cara. A gente faz piadinha de peido, Game of Thrones e Foucault na mesma linha de raciocínio. Boa é que se a polícia quiser achar, é fácil, né? Tem que colocar e-mail, CPF, essas coisas para fazer o cadastro. Se quiser achar, é fácil. A gente brinca, porque o nível de bizarrice é brutal. E nos choca, mas pelo menos não me surpreende, né? Já existe um movimento há algum tempo de supremacistas brancos. O grande risco, Jamil e Adri, é o que o Jamil falou pra gente agora. Essa galera tomar o choque de realidade e descobrir que não é branco, né? Tem muito brasileiro que chega nos Estados Unidos, por exemplo, e fala, não, eu sou branco, olha só, a cor da minha pele. Fala, mas você veio de onde? Ah, você veio do Brasil? Então não é branco, irmão.
Então, essas pessoas, talvez, assim que a gente vê o perfil aí, a foto do perfil do nosso viking de 1,67 m, direto da Escandinávia catarinense, talvez ele tenha o duro choque de realidade de descobrir que a mulher, como é, Vivian? Alva, corpo pequeno, cabelo curto, não tenha tanto interesse em você assim, meu querido Grok. Vou jogar aqui 2 referências artísticas que ajudam a gente muito a pensar sobre isso. Uma delas é, obviamente, o filme Bacurau, do Kleber Mendonça, que tem aquela cena clássica dos personagens sudestinos, né? Os 2 personagens sudestinos que se apresentam como brancos e são ali desancados pelo alemão. Puxar a revelação de etnia, né? Exatamente, exatamente. E outro, eu gosto muito de ler as feministas, escritoras feministas, que elas utilizam muito das distopias para falar de problemas que a gente vive, na verdade, na realidade. A mais famosa, já mencionei aqui no início, é a Margaret Atwood, e no Conto da Aia é justamente esse tipo de sociedade que se desenha. Para quem não assistiu o Conto da Aia, tem o livro, mas também é uma série com 5 temporadas, e a formação da sociedade em Conto da Aia, que se passa, obviamente, nos Estados Unidos, é justamente essa. É a do supremacismo branco, com mulheres deste perfil que o rapaz de Santa Catarina descreveu, meigas, delicadas, gentis, brancas, loiras, que se vestem todas muito parecidas, se relacionando com homens com o mesmo porte. O resultado desse tipo de relação... Xanda tá corrigindo aqui, os 2 personagens não eram sudestinos, Naive, eram sulistas. Acho que ela falou sudestino, que sudestino não é sudeste só, né? É sudeste e sul. Acho que é nesse sentido que ela fez o comentário. Mas te entendo, Xanda, sul é sul, sudeste é sudeste. Relacionamento, a gente vê ali na série, não vou dar spoilers, mas no final das contas não é bom para absolutamente Vamos pingar, ninguém, gente. Vivi. É demais, aí o cara é o Posso Funko... só completar? O cara é menor que o Guga Noblar, cara. O Funko Pop do Ragnar, o cara quer escolher. Cada uma com o seu problema. Eu vou ficar com esse 1,67 m na cabeça. Com todo respeito aos baixinhos aqui, inclusive, viu? Sem nenhum preconceito. Obrigado. Sobre isso, não é sobre estatura, né, Jamil? Ô, Jamil, para te passar, deixa eu fazer um parênteses que eu acho importante, que tem tanto na tua fala, Jamil, quanto da Adri, que é o seguinte: o racismo, ele não opera a partir de o denuncia que o Will assistiu Vikings, né? Claramente. uma determinação biológica, gente. Ele é uma construção social. Então é por isso que o Jamil está dizendo que, olha, não vai ser aceito aqui. Você está desprezando, Vivian, o teu próprio povo para tentar ser aceito por gente que vai te desprezar. Porque é uma determinação cultural. Essa gente social, cultural e histórica é uma construção, o racismo, que tem por objetivo subjugar a maior parte da humanidade. É por isso que eu estava dizendo no começo do programa sobre a hierarquia moral do capitalismo e sobre as ideias que o iluminismo imprimiu no mundo, Vivian. Essa é a aplicação prática, o que está posto aí. Então é incrível que tenha brasileiro que não entende isso e que vai descobrir isso na prática, dizendo, não, mas pera um pouco, eu sou branco. Você não é branco. Porque esse é um parâmetro social pré-determinado para excluir a maior parte dos povos do mundo. Esse é um tema, uma pena que a gente não tem mais muito tempo para a gente seguir falando, mas é um tema que tem muitas camadas para a gente discutir, o racismo, a supremacia branca, mas também como a mulher é vista, né? Me chamou muita atenção o que a gente viu nesse texto, nessa apresentação desse jovem de 20 anos. Então, sim, esse é um retrato... O maior choque desse corte é que nós descobrimos que o Jamil é baixinho. O William metendo lá Funko Pop do Ragnar. O fato do Will fazer humor, gente, só fazer uma defesa do amigo, é importante a gente também ridicularizar esses nazistas, tá? Não significa que a gente está menosprezando. O Will sofre na pele a questão da homofobia. Então é importante isso. Gente, vamos fechar essa meta, gente. 78 pilas, contribuam para a Folha TV continuar fazendo esse jornalismo e os editoriais que eu fiz hoje de manhã. Hoje de manhã eu caprichei, hein, gente? Falei por 1 hora, mandei brasa aí nos anti-identitários. Vamos lá.
nos nossos tempos, é um sintoma que a gente precisa prestar bastante atenção. Não é um aplicativo qualquer de encontro. A gente não pode encarar como um recorte, como a gente tem aplicativo só para a comunidade LGBTQIA+, e tudo. Não é. É um recorte que a gente precisa prestar muita atenção e é grave esse tipo de coisa. Então, Jamil, queria te agradecer. Eu sei que você tem um complemento para fazer ainda sobre esse tema. Vou pedir para você fazer rapidinho para a gente. 79, e te agradecer 78, gente, vamos. Por trazer essa reportagem, essa discussão tão importante para a gente aqui. Muito rapidinho, porque, de fato, não é só, olha que curiosidade, existe um aplicativo para supremacistas brancos. Não é só uma curiosidade. É crime. Na verdade, é uma espécie de termômetro do que nós estamos vendo, sim, em relação ao movimento supremacista branco pelo mundo e a rede que é criada de extrema-direita mundial. Mas só para completar, aqui na Europa, eu não tive a possibilidade de fazer isso, mas aqui na Europa, claro, o número de perfis nessa rede era muito maior, dos europeus e americanos, no caso, e aí foi descoberto, William, a partir dos CPF, etc., essas coisas, que tinha vereador no Tinder supremacista. E aí, claro, o constrangimento enorme para os partidos, dizer, não, eu não tenho supremacistas no meu partido. Aí você vai e fala, mas e essa senhora aqui, ou essa pessoa aqui, que faz parte dessa rede, ela é o quê? E aí, claro, já teve partido expulsando gente do partido, dizendo é intolerável que um supremacista esteja no nosso partido. É curioso, né? Aquela hipocrisia de sempre. Teve uma, só para completar, teve uma que disse que ela tinha entrado só para ver como era. Eu não consegui ouvir, perdão, Jamil, eu não consegui te ouvir, desculpa, falhou aqui meu... Só para ver como era. Fala, Jamil. Teve uma das vereadoras que foi pega, basicamente uma vereadora do Reino Unido, que foi pega fazendo parte do Tinder supremacista, que ela foi entrevistada, etc. Depois ela disse, não, eu tinha entrado só para ver como era. Ninguém cai nessa, né, minha gente? Ninguém cai. Mas, Jamil, obrigada. É muito grave mesmo, a gente tem que olhar com atenção para isso e eu quero te agradecer mais uma vez. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!